Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4, o drama de Jó. Nesta aula, nós vamos revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Também nós vamos explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Até o final da aula, nós vamos demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria, que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós estamos a estudar o livro de Jó. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você pode baixar esses slides que você vê ao fundo gratuitamente para você dar a sua aula ou estudar juntamente conosco a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Os comentários são do pastor José Gonçalves. A lição de hoje, o drama de Jó, é a lição de número 4. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, também capítulo 2, versículos 6 a 8. O texto áureo da nossa lição, Jó capítulo 2, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que, mesmo Jó passando por situações difíceis, passando por um sofrimento difícil, Jó adorou a Deus. A verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Vale a pena nós nos esforçarmos e estarmos sempre na presença de Deus, não nos desfalecermos, não nos desanimarmos, mas continuarmos, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às batalhas desta vida, mesmo em meio aos problemas desta vida, mesmo em meio às dificuldades, nós permanecermos adorando a Deus, na beleza e na grandeza de sua santidade. A introdução da nossa lição diz que, com o drama que viveu Jó, nós podemos aprender como nos comportar diante das adversidades que deparamos na vida diária. Estudemos o livro de Jó e aprendamos que nós devemos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, permanecermos fiel a Deus na adoração e também em levar uma vida de santidade. A realidade de Jó é um espelho de vida para muitos cristãos. Quando nós olhamos para os sofrimentos de Jó, quando nós olhamos para os problemas pelos quais Jó passou, nós podemos tirar exemplos de vida de como nós devemos permanecer na presença de Deus em meio a lutas e sofrimentos. Jesus nunca negou aos seus discípulos que teríamos sofrimentos na vida, mas Jesus nos ensinou como reagir diante das dificuldades.
O Senhor Jesus nos ensinou como nós vencemos os problemas, como nós deveríamos vencer as dificuldades e permanecermos sempre firmes na presença dEle. Em João 16:33, Jesus disse: para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos ensinou a estarmos sempre animados, a estarmos sempre dispostos, mesmo em meio aos problemas, nós permanecermos fiel a Deus, fiel a Ele. Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a jejuar, Jesus nos ensinou a vigiar, Jesus nos ensinou a nos comportar como verdadeiros cristãos diante dos problemas e das dificuldades. Atos capítulo 14, o versículo 22, o apóstolo Paulo também confirmava o ânimo dos irmãos, e ele disse, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando eles a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É por muitas tribulações que nós alcançamos o céu, porque nas tribulações nós somos provados, nas tentações também nós somos provados, em meio aos problemas e às dificuldades, nós somos provados por Deus para entrarmos no céu e assim estarmos com o Senhor para sempre. A provação de Jó tornou-se um verdadeiro drama. Da condição de homem mais rico e admirado, Jó tornou-se pobre e moribundo. Jó havia perdido todas as suas riquezas, Jó havia perdido seus bens materiais. Na visão de seus amigos, Jó era um pecador revoltado e arrogante. Um dos seus amigos acusou Jó, dizendo assim, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Eles estavam dizendo que Jó merecia passar por aqueles problemas. Jó merecia estar sofrendo assim como ele estava sofrendo. Eles acusavam Jó de ter sido pecado, de ter praticado algum tipo de mal, e por isso ele estava sofrendo daquela forma. Jó estava bem com a sua família, e de repente tudo veio abaixo, tudo se acabou, acabou-se, os seus bens materiais foram destruídos, as suas riquezas foram dizimadas, os seus filhos foram mortos. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os filhos e os empregados morreram. Como Jó reagiu? É o que nós vamos aprendermos nessa lição, é o objetivo dessa lição. Nós vemos como Jó reagiu diante desses problemas e diante dessas dificuldades. O primeiro tópico da nossa lição fala da tragédia de natureza econômica, o sucesso na esfera comercial. Primeiro nós vamos apresentar o sucesso de Jó. Jó capítulo 1, versículo 3, diz assim, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem, de maneira que Jó era maior do que todos os do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade de Jó contribuiu para que Jó fosse considerado o maior de todos os do Oriente, não só porque ele era um homem rico, não só porque ele era um homem próspero de muitos bens materiais,
mas Jó também era respeitado, era admirado. O comércio e as atividades do campo fizeram de Jó um homem de negócios próspero e abençoado, porque Jó tinha Deus na sua vida, porque Jó era um adorador de Deus, então por isso ele era próspero, ele era um homem de sucesso e muito respeitado diante da sociedade. As ovelhas produziam lã que servia às empresas de produção têxtil. Veja que Jó tinha o seu comércio e neste comércio ele servia às indústrias têxteis e também servia à agricultura. Os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Eclesiastes capítulo 5 e 19 fala do dom da riqueza. Jó era um homem tão rico, com certeza Jó tinha o dom de rico, o dom da riqueza. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. E o sábio vai dizer: isto é dom de Deus. O sucesso na esfera do campo, então na esfera das indústrias e agora na esfera do campo. Jó era proprietário de uma grande extensão de terras. E ele não era um nômade, ele não era um homem que hoje estava em um lugar, amanhã estava em outro, depois estava em outro, não. Jó, ele era dono de uma extensão de terras e não um nômade. Muitas pessoas dizem que Jó era um nômade. Não, mas não, Jó tinha as suas empresas fixas, tinha a sua vida no campo, e a sua vida ela era também fixa em um só lugar. Assim como os camelos e as jumentas eram comercializados como meio de transportes, as ovelhas e as jumentas alimentavam também a produção de laticínios, fazendo de Jó um empreendedor moderno e de sucesso. Mas aconteceu que Jó veio a ser provado. O ataque do diabo na esfera comercial veio então destruir todos os bens materiais de Jó, veio acabar com a riqueza de Jó. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Os animais e o pessoal a serviço dele também foram atingidos e Jó foi desestabilizado financeiramente. Jó ficou sem nada. A sua situação financeira foi dizimada. O diabo atacou na esfera do comércio a sua situação financeira e agora Jó estava financeiramente acabado, destroçado, destruído, e agora sem saber o que fazer, Jó permanecia adorando a Deus, mesmo em meio a esses problemas, mesmo em meio às dificuldades. Nós, como cristãos verdadeiros, nós, como servos de Deus, também passamos por problemas, também enfrentamos dificuldades na área financeira, mas não podemos deixar de ser fiel a Deus, não podemos deixar de servir a Deus, não podemos deixar de glorificar a Deus, não podemos deixar de adorar a Deus, mesmo em meio aos problemas, devemos permanecer na presença do Senhor. O quarto item fala do ataque do diabo da esfera do campo. Jó precisou de muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio, tão pavoroso, tão estranho para ele, tão tremendo.
veio de uma forma assim repentina na vida de Jó. A causa da falência de muitas empresas sempre acontece, às vezes, por um mau gerenciamento, por uma má administração, às vezes acontece por uma crise no mercado financeiro e nem assim por uma ação maligna direta. Mas com Jó foi por uma ação maligna do diabo. Jó estava sendo provado, a fidelidade de Jó estava sendo testada. Os bens de Jó foram destruídos pelo maligno. Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Mesmo em meio à tribulação, devemos ter esperança que o Senhor irá nos ajudar a atravessar os problemas, a passar pelas dificuldades, mas para que isso aconteça, devemos ser perseverantes na oração. O sofrimento de Jó era multifacetado. Era físico, social, emocional e espiritual. Jó estava em dor e sofrimento. Jó tinha grandes dificuldades. Jó tinha tristeza. Jó via a desgraça sobre a sua vida. No âmbito físico, Jó teve insônia. Jó teve perda de peso, ficou com os olhos vermelhos. Jó ficou com olheiras profundas, ficou com os olhos vermelhos, emagreceu, tinha calafrios, tinha dores nos ossos, os dentes de Jó caíram, a pele enegrecera e ficou descascadas com as chagas. Jó tinha febres, Jó tinha furúnculos que coçavam. Socialmente, as pessoas rejeitavam a Jó, zombavam e escarneciam de Jó. Até as crianças debochavam da situação tremenda que Jó estava. Por isso, Jó não tinha alegria. Na sua angústia e amargura, sentia que estava na escuridão, sentia-se em desespero, sentia-se desprezado por Deus. Todos os amigos e parentes abandonaram Jó. Diante de Deus, Jó estava espiritualmente sem esperança. Deus estava parado para Jó e aparentemente Deus estava desinteressado em Jó. Embora o sofredor clamava por ajuda, mas ele estava passando por uma fase difícil. Esta fase estava sendo superada, estava sendo consolada pela fé, que mesmo assim ele tinha no Senhor, que esses problemas iriam se acabar e ele teria então esses sofrimentos acabados. A síntese do tópico 1 diz que a tragédia de natureza econômica atingiu Jó, tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Mas Jó permaneceu na presença de Deus. O segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição, trata da tragédia de natureza familiar. Nós vimos a tragédia de ordem financeira, agora vamos ver a tragédia da natureza familiar, de ordem familiar. Jó capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato
catastrófica. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos os filhos de forma inexplicável é nefasto, é problemático, é sofrimento, é 10 vezes o sofrimento de se perder um filho. Jó estava passando por essas dores, por essas dificuldades. Jó estava ali, sempre esperançoso de que Deus iria te dar a vitória, mesmo em meio à amargura, mesmo as esperanças às vezes se acabando, mas Jó permanecia ali, fiel a Deus. Agora a esposa, a sua mulher, disse para Jó, Jó 2:9, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa frase é uma das frases mais chocantes do livro de Jó. Talvez por isso, muitos autores procuram suavizar esta frase, trazendo outras interpretações. Por exemplo, uns dizem que a mulher de Jó foi irônica. Era como ela estivesse dizendo: deixe de lutar por isso, aceite o que está acontecendo na sua vida e morre. Outros dizem que a mulher de Jó, que ela não mandou Jó amaldiçoar a Deus, mas a mulher de Jó orientou a ele, dizendo para que Jó louvasse a Deus e morresse em paz. No entanto, as evidências do texto, o que acontece no texto, depõe contra todos os outros entendimentos. Por quê? Por causa da reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca. Se ela estava falando com Jó de uma forma suave, de uma forma tranquila, porque Jó iria então dizer à sua esposa: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E veja que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, se a mulher de Jó o aconselhava, o orientava com palavras suaves, por que Jó então teve esta reação? O segundo tópico da nossa lição fala da tragédia de natureza familiar. E aqui nós vemos um fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó. Ventos fortes ainda continuam a soprar as famílias atuais. São os divórcios, são as doenças, são as mortes inesperadas, são as drogas. Esses são os ventos mais frequentes que acontecem e acabam por destruir famílias. Assim como Jó, nós devemos nos refugiar em Deus. Nós devemos buscar o consolo de Deus. Nós devemos esperar em Deus. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. A síntese então do tópico 2, Jó perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instou-lhe a que ele abandonasse a fé em Deus. Então veja que Jó teve os seus bens dizimados, Jó perdeu o seu comércio, tanto o comércio no campo, tanto o comércio nas empresas. Jó perdeu também os seus filhos,
a sua esposa, instava ele para que ele abandonasse a fé que ele havia tido em Deus. Jó estava sofrendo tudo isso. Era um drama o qual ele estava passando. O tópico de número 3 fala da tragédia de natureza física e psicológica. Agora, Satanás vai atingir Jó, vai atingir a saúde de Jó. O diabo toca na saúde de Jó. Satanás fracassou no seu primeiro plano e agora ele parte para o segundo plano. Ele fracassou no primeiro, por quê? Porque Jó permaneceu adorando a Deus. Jó permaneceu fiel a Deus. Jó não blasfemou de Deus. Jó permanecia sem blasfemar de Deus. O adversário de nossas almas tem agora a permissão divina para tocar na saúde de Jó. O livro de Jó, a partir deste momento, a partir de agora, segue com o drama do homem de Uz, segue com o drama de Jó. Jó 2, 5 e 6 diz assim: porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Aqui é Satanás dizendo para Deus, veja se tocar nos seus ossos, tocar na sua saúde, tocar na sua carne, se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Veja que Satanás pode fazer tudo, mas ele não faz tudo, porque Deus está sobre ele. Deus está sobre todas as coisas. Ele está submisso a Deus. Guarda a sua vida. Os poderes de Satanás são limitados, são observados, são administrados, são submetidos a Deus. Ele faz aquilo que Deus quer que faça. Porém, ele pode fazer tudo, mas não todas as coisas. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta dos seus pés até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículo 7. Essa doença trouxe a Jó um grande sofrimento. Jó já estava sofrendo porque havia perdido seus bens materiais, porque havia perdido seus filhos e agora ele vai perder também a sua saúde. Jó foi para um monte de cinzas e com um caco de barro, Jó começava a raspar as feridas acometidas no seu corpo pelas chagas. Jó 2:8 diz assim, que Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava assentado no meio da cinza, raspando aquelas feridas. Jó agora sofria com dores, Jó sofria por dentro e por fora. A saúde mental de Jó foi também abalada com todos os problemas, com todas as dificuldades que ele estava sofrendo. Ele experimentou também um sofrimento psicológico. A forte tensão psicológica que sofreu Jó pressionou a ele, mesmo em sua fidelidade a Deus. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas ele não amaldiçoava Deus, ele não blasfemava de Deus, ele estava sofrendo uma pressão psicológica e ele então amaldiçoou o seu dia. Jó 3:3, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Somente um homem com uma fé inabalável em Deus pode suportar
tantas catástrofes. É por isso que nós, cristãos, devemos nos fortalecer em Deus, devemos nos fortalecer com oração, devemos nos fortalecer com a palavra de Deus, devemos nos fortalecer na comunhão com os irmãos, devemos estar fortalecidos em todas as áreas da nossa vida. Devemos buscar então esse fortalecimento de fé, para que quando vier o momento de crise, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, nós permanecermos fiéis ao Senhor, sabendo que Ele nos dará a vitória. Satanás tentou destruir a comunhão de Jó com Deus, mas ele fracassou mais uma vez. Ele fracassou nas suas tentativas, ele não conseguiu. Satanás não consegue vitórias sobre um cristão que permanece em oração. Satanás não tem vitória sobre um crente que permanece na presença de Deus, adorando a Deus. Satanás não tem vitórias em um cristão que teme a Deus, que adora a Deus. Por isso nós devemos nos fortalecermos e em meio aos ventos difíceis dessa vida, em meio aos problemas e as dificuldades, nós devemos estar sempre glorificando a Deus, esperançosos que o dia da vitória há de chegar na nossa vida, assim como chegou na vida de Jó. Foi o patriarca constrangido a suportar as dores mais terríveis e os piores desconfortos a que um ser humano jamais fora submetido. Entretanto, reteve a sua integridade. Muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Uns, à semelhança de Ezequias, enfrentam um tumor maligno que pouco a pouco vão lhes consumindo as forças e o que lhes resta das humanas feições. Outros, como o Lázaro da história, que os tornam repulsivos, embora espiritualmente sejam os mais puros dos homens. Outro ainda, tal como o jovem pastor Timóteo, vê-se em voltas com doenças no estômago que fustiga ele com dores e ânsias. Quantas pessoas nesse momento, quantos cristãos estão sofrendo dores, estão passando por problemas, estão enfrentando os mais diversos sofrimentos, as mais diversas dificuldades, tanto na área financeira como também na saúde. Mas louvado seja o nome do Senhor, que esse cristão permanece firme na presença de Deus, esperançoso que a vitória vai chegar para a sua vida, assim como chegou a vitória para Jó. Se você está passando por um problema assim tal como Jó passou, se você está enfrentando uma dificuldade, se você não importa qual o problema que você estiver passando, creia que o Senhor Jesus Cristo tem vitória para a sua vida. Senhor Jesus Cristo tem bênção para você. Fique firme, é uma fase, isso vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Você vai glorificar a Deus agora também na bonança. Quando nós permanecemos glorificando a Deus em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às tentações que passamos, ao passar as lutas, ao passar os vendavais fortes que querem nos desanimar, nós agora vamos glorificar a Deus também na vitória, alegrando-se no Senhor, que nos concedeu forças para vencermos os momentos mais difíceis desta vida. A síntese do tópico 3, além de perder bens e familiares, a tragédia também atingiu a saúde física e mental de Jó. Mas glórias a Deus que Jó permaneceu firme e nos deu lições maravilhosas, nos deu
exemplos gloriosos de como enfrentarmos lutas e dificuldades em meio aos problemas que nós enfrentamos nesta vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em o nome de Jesus.